Como eu, Pedro, já vos disse, tanto o rei alemão como o rei argentino, que estão reinando ali em Roma, na cidade das Sete Colinas, formam a segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Mas a pergunta é sobre esse vídeo. Quem são os três demônios do Apocalipse? Um é a besta que vai ressuscitar, que é a besta João Paulo II, é um demônio. O falso profeta, que é o Papa Francisco, é outro demônio. E também esse primeiro chifre da segunda besta de Apocalipse capítulo 13, versículo 11, que é o Papa Bento XVI, é outro demônio. A pergunta é: se a besta é João Paulo II, o falso profeta é o Papa Francisco, então será que Bento XVI é o dragão? Esses são os três demônios de Apocalipse capítulo 16. Vamos ver então agora o castigo que Deus dará a esse reino da besta e os seus seguidores que estão sobre a face de toda a terra. Vamos ler então Apocalipse capítulo 16, versículos de 1 a 21, onde mostrará o castigo de Deus sobre a religião do anticristo, o seu reinado, o castigo contra eles e contra todos aqueles que moram sobre a face da terra que seguem a besta romana. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, que fica no Iraque, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos e demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos presidentes do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não andes nu e não se veja a sua vergonha.
Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, que fica ali em Israel. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade, que é Roma, se dividiu em 3 partes, e caíram a cidade das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, que é Roma, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram mais achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento, mais ou menos 34 quilos, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o flagelo da chuva de pedras era sobremodo grande. Isso tudo Deus fará antes de destruir totalmente a Roma, a cidade das 7 colinas. Deus enviará primeiramente um grande terremoto que dividirá a cidade de Roma em 3 partes. Depois Deus mandará um tsunami grande vindo ali do mar Tirreno, percorrendo o rio Tigre e afundando Roma totalmente debaixo do mar e queimando-a no fogo. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos e demônios operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos e demônios operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos e demônios operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos e demônios operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso.